prazer estar aqui com vocês. Esse exercício mútuo, né? A gente sempre está se relacionando, se buscando, se incentivando, já que as relações do mundo nem sempre são as melhores possíveis, que aqui a gente consiga ter uma relação de estímulo. E a gente vai estar melhor quanto melhor tiverem os nossos companheiros, porque quanto melhor estiverem as pessoas à nossa volta, mais elas vão poder nos ensinar, mais elas vão poder nos estimular, e assim todo mundo ganha. Hoje nós viemos exatamente para pensar as nossas relações em cima de uma passagem muito complicada dos Evangelhos, e que por causa disso deve levar a gente a uma reflexão muito profunda, porque todos nós temos 2000 anos pelo menos de convivência com o Evangelho, nas mais diferentes denominações, aqui na vida encarnada e no mundo desencarnado, porque entre as encarnações nós certamente já fizemos cursos de Evangelho no mundo espiritual. E às vezes, de tanto repetir uma coisa, essa coisa acaba se esvaziando, perdendo o sentido, perdendo o seu poder revolucionário, deixando de ser a chave das nossas vidas. É mesmo como se a gente usasse a chave que está no nosso bolso de casa ou do carro para fazer furo na parede, como alicate, para bater como um martelo. Se a gente usasse bastante assim, quando tentasse abrir o carro ou a casa, não ia conseguir, porque a chave estaria torta. A chave do Evangelho tem estado torta também. Nós precisamos nos surpreender com o Evangelho, e uma passagem como essa é realmente surpreendente. Fala assim Jesus: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Não parece uma passagem desafiadora para a gente? Causa uma surpresa, e a gente deve usar essa surpresa para nos renovar, porque Evangelho quer dizer boa nova. E se a gente não conseguisse renovar com aquilo que é inovador no Evangelho, como se já fosse a palavra da salvação, a palavra do Senhor, o texto sagrado que a gente repete, mas não tira sentido nenhum, a gente vai deixar de ter chave e vai viver trancado no nosso mau entendimento, na nossa precariedade. Como entender Jesus dizendo para a gente que aquele que deixar pai, mãe, filhos, mulher, em seu nome entrará no reino dos céus? Afinal, não estava lá nos 10 mandamentos que a gente deve honrar pai e mãe? Será que algum de nós aqui pode atribuir a Jesus uma mensagem de diminuição da importância da família? Será que cabe, dentro do contexto geral do entendimento de Jesus, um desprezo à ideia de família? Realmente vale a pena a gente pensar. Essa citação vem num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, que tem diversas passagens do Evangelho, e ele dá o nome desse capítulo de renunciar. E essa palavra nos abre uma linha de interpretação muito interessante, porque muita gente tentou interpretar essa passagem. Alguns interpretaram da seguinte forma: cabe àquele cristão, aquele que se dedica ao trabalho do Cristo, a abstenção, o abandono de todas as relações familiares, a abstenção do mundo, em nome de mosteiros, claustros, isolamento da sociedade. Não teve muita gente que interpretou assim em nome de Jesus? Foi em cima dessa passagem, justificando em cima dessa passagem, que as pessoas abdicaram do mundo, abdicaram da família, abdicaram das relações mais nobres
que nós temos. Outros, ouvindo essa passagem, atribuíram a Jesus um fanatismo inconcebível que leva os seus discípulos a essa fuga do mundo. Pois com a palavra renúncia, nós podemos achar uma terceira linha de interpretação interessante, porque renúncia lá no dicionário, ela fala muito de abdicar poderes, direitos, posses. E realmente, se você for ver, for estudar as suas relações, as nossas relações, com família, com amigos, com trabalho, elas têm alguma coisa de posse, de poder, de domínio. Eu brinco que nós somos seguidores de Paula Toller, né? Ela ensinou pra gente amar assim: longe do meu domínio você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor, eu quero você como eu quero. A gente ama com apego, com posse, com domínio ou não? É muito interessante a gente pensar nisso. Os mensageiros espirituais em diversos romances contam pra gente como ficam as pessoas que falecem, que depois da morte vão para a morte, levando esse padrão de apego, de domínio sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o mundo. Sabe como é que ficam as pessoas? Imagina um avarento depois que morre. Ele localizou num cofre na casa dele barras de ouro, ações, dólares, euros. Depois que ele morre, ou mesmo no ato que está morrendo, já deve ter uma fonte de perturbação terrível. Imagina qual é a preocupação desse ser. Imagina um drogado, uma pessoa que é viciada em qualquer coisa, álcool, tabaco, drogas. Depois que morre, puf, acabou o vício, não é verdade? Vocês não imaginam que seja assim? É claro que não. Todos os nossos apegos, apesar da gente não ter mais o corpo tão materializado da carne, eles permanecem. E contam os mensageiros que é muito difícil você no mundo espiritual ir até a padaria comprar cigarro. Difícil ir até o bar tomar uma cachaçinha. A Cracolândia do mundo espiritual, ela não existe. Sabe onde você vai satisfazer os teus apegos? De sexo, de dinheiro, de vícios. Sabe aonde? Foi dessa realidade que surgiu o mito ancestral dos vampiros. Vampiro é um ser que se cola a outro e suga os fluidos espirituais provenientes das sensações que a pessoa está oferindo com o sexo, com o dinheiro, com a cachaça, com o crack e etc, etc, etc. Depois a criatividade humana acabou atribuindo esse fluido ao sangue, mas originalmente não era isso. Isso já parte para a ficção. Isso quer dizer que todas as pessoas, todos os espíritos que ao falecerem tiverem uma nota acentuada de apego a qualquer prática humana no mundo, serão vampiros. Olha que coisa terrível. Vampiros vão para uma zona de meretrício, vão para lugares de sexo desregrado, para oferir os fluidos nos quais eles estão viciados. Vocês acham isso impossível? Vocês acham que numa Cracolândia não deve ter espíritos viciados em drogas? É balela isso do espiritismo? Vocês acham? No bar, jogo,
São muitos os vícios e os apegos que a gente vai se algemando voluntariamente. Ah, Maurício, mas o que isso tem a ver com família? Vocês têm amigos também que filho passa em faculdade e os pais proíbem de ir para a faculdade porque é longe? Acontece isso. Acontece das pessoas quererem os seus amores perto, do jeito que eu quero, como Paula Toller nos tem ensinado. Jesus não está com nada. Paula Toller é o nosso profeta. Nós gostamos de amar desse jeito. O extremo disso é o agressor doméstico que fala para a mulher: eu te bato porque eu te amo. Mas também tem diversos outros padrões, diversas outras expressões, diversas outras relações que a gente desenvolve assim, proibindo, contendo, reprimindo, humilhando as pessoas que a gente diz que ama. Outra profeta da música popular pergunta pra gente: o que a gente não faz por amor? O que a gente já não fez e não faz por amor, alegando que é amor? Será que a gente consegue ir até o reino dos céus com esse padrão de apego, de posse, de domínio? Ou de vício, ou de congelamento em cima de práticas mundanas, de prazer, de estar aqui na Terra? Será que a gente consegue chegar lá? Será que a gente consegue evoluir com esses pesos? É muito interessante você pensar naquela imagem dos balões. Você sabe uma das coisas que é fundamental para quando você dirige um balão? Sacos de areia naquela cestinha. Porque com saco de areia, que é um peso, você pode o quê? Regular a altura. Porque senão é só subir. Esse negócio de só subir é meio problemático, né? Você tem que ter um impulso, uma força que sobe e outra que desce, e dessas duas forças você vai equilibrando e tentando dirigir, se não o sentido, pelo menos a altura que você vai. Você está indo na direção de um morro, joga ali o peso para baixo. Não é verdade? Pelo menos isso. Nós temos um destino. Nosso único destino inexorável, inevitável, é a da felicidade. Todos nós estamos destinados à felicidade, à realização e à perfeição. Mas o caminho é livre. Caminho, nós podemos seguir qual a gente quiser. Eu brinco que se você quiser ir para Santos, via Praia Grande, Curitiba, Porto Alegre, Terra do Fogo, Antártida, sul da África, recorre toda a África, vai para a Europa, sobe pela Europa até o norte da Europa, passa para a Groenlândia, vem pelo Canadá, Estados Unidos, México, América Central, entra no Brasil, percorre todo o litoral brasileiro e chega em Santos. Não é um bom trajeto? Seria maravilhoso, deve ser uma viagem muito boa, mas demoradinha. Quem quer ir para Santos de São Vicente, não era mais fácil ir para lá? É isso que os nossos anjos de guarda, é isso que Jesus pergunta. Por que nós temos optado pelo caminho mais difícil? Porque ele fala que nós temos dois caminhos para evoluir, pelo amor ou pela dor. E mesmo quando a gente vai pelo amor, pensando que está no campo do amor, a gente, com a posse, com o domínio, a gente faz crimes. Vocês já perceberam quantos crimes as pessoas já fizeram por amor? O crime passional, o crime por ciúme é muito comum. O crime em nome de Deus é muito comum. Vocês já ouviram falar, todos nós já ouvimos falar, né, que os mafiosos, aquela organização criminosa que mata, assassina, sequestra,
faz os maiores absurdos, eles se chamam, sabe do quê? Sabe como eles se autodenominam? Família. Não é interessante isso? Eu acompanhei meninos de rua como assistente social, e eles também, em uma certa época, tinham esse apelido, tinham essa gíria para falar. Tinham o pai de rua, o grupo, a mãe de rua, os outros, para estabelecer uma hierarquia no grupo que eles estavam. Eles tinham uma família. Em nome da pátria, em nome das coletividades, em nome das fraternidades. O que já não se fez em nome das fraternidades? As pessoas constituem grupos como maçonarias, grupos de autoajuda, que para dentro eles fazem qualquer coisa, mas para fora, dane-se. Muitas religiões são assim. Vamos exercitar a caridade, a fraternidade. Vamos ajudar? Espíritas ajudam espíritas. Opa! Isso é a lógica. Será que é assim que o amor de Jesus ensinou para a gente? Nós estamos entre esses dois modelos. Um modelo do amor da posse, o amor das relações que nos prendem, eles nos têm levado encarnação atrás de encarnação a inimizades, a um círculo de vinganças mútuas. Você já chegou em algum lugar e não foi com a cara de uma pessoa sem conhecer? Não conheço, não falei, não sei quem é e não gostei. E o inverso também acontece. Não falei, não conheço, não sei quem é e gostei. Você está no ônibus, a pessoa senta do teu lado e começa a falar da vida sexual dela. Como é que é? É assim, a pessoa vai com a tua cara. Tem a carência dela também. Tem a carência dela, lógico. Mas também ela vai com a tua cara e você não entende nem porquê. Nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma religião consegue explicar isso. Porque você tem antipatias e simpatias do nada, gratuitas. Por quê? Com as vidas sucessivas, fica claro, são o quê? Reencontros. Pessoas que você já conhecia, pessoas que você já conheceu, mas quando? Ora, se não foi nessa vida, meu Deus do céu. Claro que é um reencontro de outras vidas. E está no teu subconsciente uma diferença, ou uma semelhança, ou uma simpatia, um amor mesmo que você tem, e aquilo aflora do nada. Como a juventude gosta de falar, do nada. Como do nada? Desde quando nada fala alguma coisa? Desde quando nada explica alguma coisa? A ciência tenta explicar do nada. Ah, por que tal coisa aconteceu? Por que eu tenho um filho excepcional? Ah, minha senhora, a senhora, a sua carga genética, entrou em contato com a carga genética do seu marido e a senhora tinha 75% de chance de ter um filho portador de necessidades especiais. Tudo bem, 75% de chance não é 100%. Por que aconteceu? Azar. E a teoria das probabilidades, se a gente lembrar lá da sexta série, ela fala do caos. Não existe lógica para os eventos, só existem probabilidades. Não tem regra, não tem lógica, não há como você estudar probabilidades se falar assim, existe um sentido para as coisas. Não existe sentido nenhum. Tudo pode acontecer com todo mundo, como diz o filósofo da Atena. Esse terror que a gente assiste, tudo pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, não tem lógica. Tem lógica. Tem lógica. Um bandido, um estuprador, não pode atingir qualquer pessoa. Não pode. E também uma família recebe uma criança portadora de necessidades especiais porque era a melhor oportunidade para ela, para aquelas pessoas e para aquela criança, evidentemente, aprender. E se você conversar com pessoas que não negaram a oportunidade
de uma filiação desse tipo, eles vão falar assim: nossa, eu era outra pessoa antes de nascer o meu filho excepcional. Com o nascimento dessa criança, eu me desenvolvi, eu repensei a minha postura, eu sou outra pessoa. Eu sei que tem gente que rejeita, porque Deus nos chama em liberdade, não há imposição de lição. Então tem gente que recebe todas as lições do mundo, a começar pela própria vida, e nega. Mas quem aceita a lição de Deus se transforma. E isso é muito interessante para a gente pensar essa passagem. Nós temos pesos que a gente vai angariando de outras encarnações. Por quê? Porque erram com a gente guarda mágoas. A gente erra com outros, a gente guarda culpas. E isso acontece durante um mês, acontece várias vezes. Várias vezes as pessoas erram com você e você erra com os outros. Num mês acontece bastante, em 50 anos acontece muito, em 200 vidas... Você está com a tua carroça entupida de mágoas, culpas e preconceitos. Nós temos um balão que, em vez de ter meia dúzia de sacos de areia, tem 5 caminhões. O balão voa. Você pode botar arzinho quente no tarde até dizer chega, que ele não vai voar nunca. 5 caminhões de areia completamente cheios. Nós só vamos efetivamente ao reino dos céus, nós só vamos efetivamente avançar quando nós mudarmos o padrão dos nossos sentimentos. Como tem sido o padrão dos nossos sentimentos? Como pode ser? Quando a gente consegue mudar esse padrão dos nossos sentimentos, a gente consegue dispensar um caminhão, daqui a pouco dispensa outro, daqui a pouco dispensa outro. Mas, Maurício, na figura tá bonito, dispensar caminhão é fácil, é só falar para seguir andando. Como é que a gente faz com relação às nossas mágoas, às nossas culpas, aos nossos preconceitos? Nós temos que aprender a trabalhar com essa coisa que nos retém, com essa posse, essa inveja, esse domínio, esse apego que nós temos aqui. Se você não aprender a lidar com isso, não aprender a transformar essa tendência tua, você nunca vai voar, você nunca vai crescer, nunca vai evoluir. A tua cestinha vai sempre estar no chão. Por mais colorido que seja o teu balão, você não voa nunca. Nós precisamos nos desapegar. Ninguém vai ao reino dos céus se não se desapegar. E a gente não desapega só num velório. A gente não se desapega só num casamento de filho. Maquiagem sofre casamento de filho, né? As mães ficam tudo com aquela cara de coringa, né? Antigamente, agora a maquiagem, né, tem mais. Por que a gente quer tudo do jeitinho da gente? Por que esse apego? Por que esse ciúme? Por que essa posse que a gente acumula, guarda e cultiva tanto? Será que já não é tempo da gente falar, voa? Por que criar passarinho em gaiola? Eu gosto de passarinho, sabe, mano? Você gosta? Que bacana. Gosto muito. Gosto tanto que eu ponho ele em gaiola, eu sei que ele fica triste, mas ele chora tão bonito. Gente, isso é tortura. Isso é tortura. Nós podemos criar as nossas... É como pegar plantas, uma árvore e tentar criar dentro do apartamento. Você precisa dar vazão para os seres que estão à tua volta crescerem, serem, se emanciparem, porque a gente só ama em liberdade. Quem dá esse modelo para a gente? Deus. Deus nos ama em liberdade. Ele não permite que tenha estuprador, serial killer, terrorista, político corrupto. Opa, isso não tem.
Se Deus permite que isso tudo exista, por que é? Ele não podia simplesmente impedir que as pessoas fizessem coisa errada? A gente não costuma falar isso. Onde é que estava Deus que deixou isso acontecer? Ainda no caso do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, destinado a ter um grande papel na humanidade. Desse jeitinho, com isso tudo que a gente está vendo aí, quando? Como que vai acontecer isso? É um processo que a gente precisa imaginar. Nós estamos nos depurando como país e nós estamos nos depurando como pessoas. Mas depurando em que aspecto? O Brasil está tendo uma super lição no campo ético e moral. Para quem? Para os políticos, não é isso? Essa lição que nós estamos tendo não é para os políticos, para eles se melhorarem? Eu adoro quando acaba a palestra, a pessoa fala assim: nossa, Maurício, essa palestra foi ótima para o meu marido. Foi muito legal para o meu filho. Deus tinha um computador, trouxe as pessoas para cá, porque vocês pensam que estão aqui por vontade própria só, né? Nós fomos trazidos pela mãozinha, pelos nossos anjos de guarda, pelas nossas avós, dessas de outras encarnações, que há muito tempo estavam tentando nos convencer. Dê a importância porque é eterno. Para de dar importância porque é provisório. E nós finalmente atendemos. A lição que o Brasil está tomando não é para os políticos. A lição que o Brasil está tomando é para os brasileiros. Mas eu não sou corrupto. Ah, tá. Você nunca colou em prova nenhuma na sua vida. Ah, mas isso não é corrupção. Corrupção é o que eles fazem. Ah, então tá. Nunca passou em sinal vermelho, nunca tentou convencer um fiscal. Não é verdade? Convencer assim, aquele chama pro lado, né? Escuta, moço. O senhor bebe cerveja? Não, é um papo super amigo que a gente faz com as pessoas, né? Nós somos corruptos, gente. Os políticos não vieram de Marte nem de Vênus. Eles vieram do Brasil. E eu vou falar uma novidade para vocês: receberam o nosso voto. É uma coisa que ninguém sabe, porque a gente acha que tirando um partido, tirando uma presidente, tirando uma pessoa, o Brasil está melhor. É que nem aquela mulher que fala assim: ah, quando eu casar eu vou ser feliz. Que me perdoem as jovens, tá? Algumas mais experientes, a gente pode também desiludir e falar assim: ah, quando eu me separar é que eu vou ser feliz. Nem uma coisa nem outra. Marido e mulher não trazem felicidade. A felicidade é uma conquista nossa. Ninguém vai trazer a felicidade pra gente. Não existe príncipe, não existe princesa e não existe político que vai limpar o Brasil. Não existe. Ah, mas se tirar esse? Se tirar esse e a gente voltar para casa e ficar tudo bacana, vai vir outro. Certeza. Não saiu o Collor? Voltou. Não saiu, vai sair a Dilma? Vai, pode sair. Não sei, não tem bola de cristal. Mas saindo, o olho do dono é que engorda o gado. O olho do dono o dono do Brasil, quem é? Somos nós. Se a gente deixar, o gado vai ficar magrinho. E o olho do dono melhora o gado na vida da gente. Nós precisamos ficar atentos para o nosso padrão de relações. Porque, segundo Jesus, o grande objeto, o grande meio, o grande assunto para a nossa evolução espiritual chama-se amor. Se você quer examinar, quer melhorar a tua relação espiritual, você precisa melhorar o teu amor. Examina o teu amor, olha o teu amor, renuncia ao teu amor de apego, de dominação, e renuncia em nome de quê? Em nome de Jesus, que é um amor
que quando esteve com a mãe dele, com o filho dele, estava conversando com as pessoas, explicando, aí falaram para eles: a tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querem falar com você. E ele: minha mãe? Meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Em primeiro lugar na vida da gente, a busca por um amor de desapego, um amor de emancipação, de libertação, de crescimento. Nós precisamos aprender a localizar os grudes, os apegos, as dominações e aprender a buscar a emancipação, a libertação e o crescimento de todos que estão à nossa volta e de nós mesmos. É possível isso? Alguém quer de verdade isso? Se desapegar? Se transformar a programação do teu computador, esse grude que você é? Porque a gente coloca água demais em planta, e a planta às vezes seca porque você não rega, às vezes morre porque você enche de água, cria passarinho em gaiola, não deixa filho ir para a faculdade. Quem somos nós? Que amor tem regido as nossas vidas? Que amor pode reger as nossas vidas? O amor supremo, o modelo de amor, mesmo para os seus amigos, aqueles que acompanharam ele 3 anos em busca de fazer a vontade do Pai, que eram seus maiores amigos, ele chegou para um deles e deixou claramente a entender: você vai me vender. Ele chegou para outro e falou assim, para o melhor deles, ele chegou e falou assim: você ainda essa noite vai me negar 3 vezes antes de cantar o galo. E ele, com isso, ele desfez as relações, ele abriu mão, ele abandonou os discípulos. Conta-se que no momento do Evangelho, no momento em que cantou o galo, exatamente depois da 3ª negação de Pedro, Jesus virou o rosto e olhou diretamente no olho dele, com um olhar de amor e de compreensão. Conta-se na literatura espírita que assim que morreu, Jesus conversou com um anjo e saiu rapidamente do corpo. E alguém perguntou: para onde ele foi? Para as regiões mais trevosas, para assistir quem? Judas, que tinha se matado, que como todo suicida estava numa situação deplorável. Mesmo para o amor, mesmo quando não bate o que as pessoas fazem à tua volta, nós podemos oferecer carinho, desapegado aos nossos julgamentos, aos nossos padrões, às nossas prisões mentais. Nós podemos fazer isso. O modelo está aí. Se a gente quiser continuar sofrendo, continuar se vingando, continuar se apegando, continuar discípulo de Paula Toller, também a gente pode. Jesus ou Paula Toller? Amor ou egoísmo? Liberdade ou apego? Nós continuamos na beira da bifurcação existencial da vida. Vamos tomar uma decisão? Obrigado, gente.